Boa noite, padre. Vamos começar nossa entrevista com a Pascom para contar um pouco da trajetória do senhor. Como foi o chamado de Deus em sua vida? Quando decidiu ser padre, como soube que era esse caminho que Deus queria para o senhor seguir? Boa noite. Sempre é um mistério o chamado que Deus faz a nós. Na minha vida, por incrível que pareça, Deus me chamou através de uma situação muito difícil. A gente sempre questiona, pode de uma situação ruim a gente tirar algo de bom? Pode. Tirou o Padre Adilson. Por exemplo, a minha vocação nasce de uma situação difícil, como já disse. O meu pai, quando eu descobri ele alcoólatra, e sofremos muito a minha família em relação a essa dificuldade. E depois, numa ocasião, no mês vocacional, mês de agosto, o sacerdote dizia na sua pregação: o jovem que deixa seu pai, sua mãe para seguir Jesus, como sacerdote, esse salva a sua vida e salva também a sua família. Foi aí então que eu decidi, eu vou ser padre para salvar o meu pai. E graças a Deus, já tem 16 anos que meu pai se livrou do alcoolismo. E agora eu descobri que Deus usou dessa situação não só para salvar o meu pai, porque hoje quantas pessoas Deus usa de mim, do sacerdócio, para salvá-los. A minha vocação nasce desse cenário de dor, de sofrimento, mas que hoje é uma grande alegria, sem dúvidas. Qual é o maior desafio em ser o Padre Adilson? O maior desafio em ser padre, em ser sacerdote, é viver a dinâmica do amor, porque é difícil amar. O padre tem uma missão muito maior do que a missão de muitas outras pessoas no mundo. Todos nós temos uma missão, a missão de amar, porque viemos do amor, viemos de Deus. Mas o sacerdote tem uma missão muito maior, pelo fato de ser sacerdote, do Cristo estar nele, tem a missão de amar. E o maior desafio é ser esse amor, é se doar pelo outro, nos trabalhos, nas atividades. Esse é o maior desafio, mas que com certeza também ele é muito frutuoso, porque em cada atitude de amar a gente encontra Jesus e leva esse Jesus às pessoas que são amadas. Como é o Padre Adilson com a família e amigos? O Padre Adilson com a família e amigos não se separa, não se divide. O Adilson não se separa do padre e o padre não se separa do Adilson. De modo que eu me sinto o mesmo que eu sou aqui na igreja, com o povo, nas reuniões, nas celebrações, o mesmo que eu sou na rua, o mesmo que eu sou também com a minha família e com os meus amigos. Eu não tenho, pelo menos eu não consigo enxergar essa dimensão de separação. Eu me sinto mesmo porque sendo sacerdote é ser outro Cristo, alter Christus, né? E Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então eu me sinto o mesmo, não consigo me ver diferente nessas situações. Como foi para o senhor deixar a paróquia Nossa Senhora Aparecida em Itapevi para assumir um novo desafio na paróquia São Roque em Carapicuíba? Num primeiro momento foi uma situação de preocupação, porque sempre quando estamos num lugar, vivendo uma zona de conforto e alguém quer mexer com a gente se sente assim um pouco com medo e preocupado do que vai acontecer, né? E depois a preocupação em deixar toda uma história, uma vida que foi construída. E de um modo muito mais difícil eu olho, porque a paróquia Nossa Senhora Aparecida em Itapevi, Amador Bueno, foi a minha primeira paróquia. Eu cheguei lá apenas com 27 anos e os meus primeiros frutos do sacerdócio foi dedicado a ele. Então eu construí muita história lá. Houve muitos sofrimentos, sem sombra de dúvidas, mas também houve
muita alegria, muita amizade e uma construção belíssima, um caminho que foi feito, né? Enfrentar uma nova realidade, a paróquia São Roque. Eu vim para a paróquia São Roque, deixando Itapevi, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, com alegria. Deus está me enviando, eu vou. Como o senhor foi recebido pela paróquia após sua posse aqui na paróquia São Roque? Olha, eu fui recebido com muito carinho, com muito amor, com muito zelo. O povo da paróquia São Roque é um povo acolhedor. Eu já tinha a fama da cidade de Carapicuíba, porque o povo de Carapicuíba é um povo festeiro, um povo acolhedor. Os padres daqui testemunhavam isso, os seminaristas também diziam isso. Então eu vim com essa esperança, sabendo que ia ser bem acolhido, e de fato eu fui bem acolhido. Sou grato a Deus por Ele ter me enviado para cá, nessa paróquia tão bela e tão cheia de vida, paróquia São Roque. Como pároco recém-chegado, como foi para o senhor dar continuidade ao projeto da construção da nossa comunidade Imaculada Conceição? Este foi um outro desafio, né? A propósito, eu vejo que Deus sempre lança um desafio na nossa história e na minha vida como sacerdote. Sempre há um desafio e eu gosto de ser desafiado, porque diante de cada um dos desafios eu percebo e sinto a presença de Deus e da força de Deus movimentando para que possa acontecer, né, aquilo que está sendo trabalhado, que está sendo projetado como proposta. O projeto da Imaculada, eu sei que é um sinal de Deus. Quando Deus me enviou para cá, Ele me enviou porque Ele sabia que eu tinha essa missão de construir a casa da Mãe Imaculada Conceição. Eu me canso por tudo isso? Sim, me canso, mas eu não desisto, porque eu sei que não foi homens que me colocou aqui para essa missão, foi Deus. E de modo que enfrento esse desafio qualquer um outro, porque eu sei que foi Deus que me chama para esses desafios e eu vou com muita alegria, sem dúvida. O que mudou em sua vida, na vida da paróquia, do dia da sua posse para cá? Na minha vida, eu posso dizer, na vida da paróquia, eu não sei, porque eu não estava aqui antes, né? Mas por ouvir a história, né? Eu acho que aumentou, o que criou, mudou, foi a questão da comunhão e da unidade entre as comunidades, entre as lideranças, entre as pastorais. Mas por quê? Em vista de que houve essa mudança? Exatamente em vista da construção da Igreja Imaculada Conceição, né? Então eu percebi que esse foi o diferencial, né? A partir da minha chegada, exatamente a unidade por conta da construção da igreja. Nesses 4 anos, algum testemunho ou acontecimento na nossa paróquia lhe chamou a atenção, lhe marcou? Sim, inúmeros fatos, acontecimentos, situações ligadas à fé, à experiência de amor com Cristo, à experiência de amor com o Senhor, marcou a minha vida e são essas as experiências que me fazem sentir muito de perto a presença de Deus. E também são exatamente essas experiências que enriquecem e fortalecem o meu ministério no sacerdócio. Na verdade, são coisas grandes e coisas pequenas, mas quando a gente está em comunhão com Cristo, em comunhão com o Senhor, a gente percebe as grandes, como também percebe as pequenas. Talvez a grandeza de Deus e a presença de Deus se encontra, se localiza nas pequenas coisas, até mais do que nas grandes, né? Então, para se ter uma experiência, nós tivemos um final de semana muito puxado, né? As missas no sábado, missa no domingo, foram 8 missas entre o sábado e o domingo, muito corrido. Teve também uma reunião às 15 horas do setor Juventude da região Carapicuíba, porque também sou assessor dos jovens da região. E aqui foi a última missa, às 7 horas no domingo. Eu estava muito cansado. E terminou a missa, eu disse, bom, agora eu vou para casa e vou descansar. E de repente começou a aparecer pessoas querendo se confessar. Em vista dessa experiência, eu disse,
deixa o pessoal esperando que eu vou atender a todos. Mas aí logo eu pensei, mas e o meu descanso? Eu não estou conseguindo. Mas eu atendi. Acho que eu fiquei uns 35 minutos aqui atendendo o pessoal, um por um. E aí eu fui para casa e eu sentia muito forte Deus que dizia, né? O meu cansaço uma noite resolve, mas o problema daquele povo, no outro dia eles iam acordar e iam continuar com aquele problema. Essas pequenas coisas fortalecem o meu ministério, sobretudo porque cada um deles saíram com alegria, com uma felicidade incrível. Então, muitas coisas têm acontecido, experiências pequenas, e são exatamente essas pequenas experiências que me faz crescer na vida e no ministério. O que o senhor almeja para a paróquia São Roque nos próximos anos? Nos próximos anos, o amanhã a Deus pertence, mas a gente celebra a fé e celebra a esperança. Eu espero que possamos ter cada vez mais unidade, comunhão, compromisso, que de fato sejamos uma igreja que celebre e que viva aquilo que celebra. Eu espero que sejamos uma igreja que através dessa comunhão e desta força possamos terminar a construção da Igreja Imaculada Conceição, porque é o nosso sonho, esse é o meu desejo. Padre, para finalizar, qual é a mensagem que o senhor daria para os jovens que receberam o chamado de Deus para ser padre? Exato, receber o chamado de Deus e que essa resposta seja para Deus, não seja para pessoas, não seja para situações, não seja para o homem, não seja para o momento, mas que essa resposta seja para Deus, porque é Ele que te chamou e Ele quer te fortalecer e dar a você condições para ser presença dEle na vida dos homens, na vida da humanidade. Em nome da PASCOM, da Paróquia São Roque, agradeço a entrevista. Obrigado, Deus abençoe a todos, abençoe vocês também pelo trabalho de comunicadores na nossa querida Paróquia São Roque. Deus abençoe a todos.